Prezados alunos, continuando aqui o nosso curso de resolução das questões da prova para técnico do Seguro Social do INSS, nós temos a questão 56. Em relação a essa questão 56, essa questão 56 ela é em relação ao auxílio acidente. O primeiro detalhe que eu destaco para vocês é que aqui volta a ser a incorreta. Aliás, volta a ser, salvo o melhor juízo, das 40 questões que nós vamos ver, 2 ou 3 são incorretas. A maioria é para você assinalar a correta. Sempre, sendo que 90% delas você resolve com texto de lei. Aí você vai ver no decorrer, eu já falei isso outras vezes, você vai ver no decorrer que tem alguma questão que parece que está certa, mas tem uma palavrinha ali que não está bem colocada, não está igual ao texto da lei, você vai responder aquela que é exatamente igual ao texto da lei. 90% das questões você resolve dessa forma, mas sempre pelo lado da correta. E nesse meio, 2 ou 3, 4 questões que seja, eles colocam das 40, então menos que 10%, eles colocam como incorreta, que é para fazer a pegadinha, porque muita gente não se atenta para incorreta e acaba assinalando a alternativa do texto da lei que é correta, não presta atenção nas demais e acaba errando a questão simplesmente por causa disso. Então tem que sempre tomar atenção para a incorreta aqui, sempre estar atento a isso. E aí sobre o auxílio acidente nós já falamos. O auxílio acidente nós temos hoje no ordenamento jurídico, na lei 8.213/91, sobre a questão de acidente ou doença ocupacional. Nós temos o auxílio doença acidentário, tem não para doença ocupacional nem para acidente do trabalho o auxílio doença comum, também tem, e tem o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é quando a pessoa fica incapacitada para o trabalho, mas essa incapacidade, muito embora se consolide na pessoa, a pessoa perdeu 2 dedos, então ela consolidou a lesão dos 2 dedos. Ela perdeu a mobilidade daquela mão, daqueles dedos. Ou ela perdeu um braço, mas ela ficou incapacitada para o trabalho de forma parcial e não permanente. Porque se a incapacidade for permanente, aí ela vai ter direito, ela vai fazer jus à aposentadoria por invalidez. E não ao auxílio doença acidentário e auxílio acidente. Mas quando essa incapacidade é parcial, ela é reabilitada para um outro trabalho, ela passa a exercer um outro trabalho de forma parcial, até mesmo eu usei a expressão, quando a gente estava falando do auxílio acidente, meia boca, ela passa a exercer essa função meia boca, não tá totalmente bem, mas está desenvolvendo o seu trabalho lá, ela recebe o auxílio acidente. O auxílio acidente é para complementar a renda dela na nova função, ou na função que ela exerce meia boca. Então, muito provavelmente, há uma presunção de que a renda dela vai cair, porque ela saiu da função que ela era especializada, que ela já trabalhava há muito tempo, passou a exercer uma outra função, talvez de menor valor, que ela não tem a especialização, o currículo que ela tinha na outra. E então ela vai receber uma indenização para ajudar ela, que é chamado de auxílio acidente, para complementar a renda dela. Tem caráter, portanto, indenizatório. Então, vamos lá. Tem caráter indenizatório? Tem, acabei de responder isso. Cessa com o advento de qualquer aposentadoria? Não, ela não cessa com o advento de qualquer aposentadoria. Como ela tem natureza indenizatória, ela não vai cessar com aposentadorias que não sejam de natureza indenizatória. Tá ok? Corresponde a 50% do salário de benefício? Sim, corresponde a 50% do salário de benefício. Então essa questão também está correta. D. Somente é devido após a consolidação das lesões decorrentes de acidente? Sim, somente é devido depois da consolidação. Enquanto não se consolida, enquanto a pessoa está afastada, sem saber ao certo se vai consolidar ou se ela vai conseguir se recuperar para a mesma função, para exercer a mesma função, ela está recebendo o auxílio doença acidentário. Somente depois que se consolida, que de fato não vai recuperar, não tem como fazer implante, perdeu mesmo a mobilidade, está mesmo incapacitada parcialmente para o trabalho e não totalmente, somente depois que isso é constatado, é consolidado, que passa a receber. Porque antes disso é devido ao auxílio doença acidentário, mas não o auxílio acidente. O auxílio acidente é quando consolidou. Ela já vai exercer uma outra função. Então também não seria o caso. Então, por óbvio, a questão errada vai ser
Aê, né? É devido se não houver a concessão do auxílio-doença previamente. Mentira, não é devido se não houver auxílio-doença previamente. Tem que haver o auxílio-doença previamente, né? Primeiro que tem que haver o auxílio-doença previamente. Primeiro a pessoa precisa ficar afastada, precisa consolidar a lesão, a incapacidade para o trabalho parcialmente precisa ser constatada, precisa haver talvez a reabilitação para uma outra função, para somente depois receber o auxílio-doença. O auxílio-acidente, desculpa. Não se recebe auxílio-acidente depois. Não é devido somente se não houver concessão do auxílio-doença, conforme está colocado aqui na questão. Então, essa questão é a errada, esta que seria a questão que vossas senhorias teriam que anotar como errada na prova, tá? Porque aqui nós falamos em incorreta. Todas as demais estão certas e nós até pincelamos de novo que vem a ser auxílio-acidente. Questão número 57. Em relação ao salário maternidade e ao salário família, pagos às seguradas empregadas, é correto afirmar que, primeiro, salário maternidade é o benefício pago para as mães, né, para as gestantes que vão dar à luz. Pago por o salário maternidade é pago por 4 meses, né, contados da concepção, né, da concepção até 120 dias, ou se a gravidez for uma gravidez que exija o afastamento um pouco anterior ao parto, no 8º mês já pode-se pedir o auxílio do salário maternidade. O salário maternidade, ele não tem teto para o salário maternidade. Hoje nós sabemos que o teto da Previdência é 4.000 e alguma coisa. Se a funcionária, a gestante, ganhar 10 mil reais, ela vai receber os 10 mil reais, porque era o que ela ganhava na ativa. É o único benefício previdenciário que não tem teto, até para não desestimular, né, a gestação, para não se desestimular, não se discriminar a mulher. Quer dizer, se eu ficar grávida, se a mulher, né, ficar grávida, ela é penalizada com a perda de metade do salário dela. Então ela prefere não ficar grávida. Não é o caso. É o único benefício, guardem isso, porque isso também costuma cair em provas. É o único benefício que não é pago pelo teto. Esse é o salário maternidade. E quem paga o salário maternidade é a empresa, não é o INSS. A empresa paga, continua lá na folha de pagamento. É como se a empregada não tivesse deixado de trabalhar. Está lá na folha de pagamento, a empresa paga, tá? Assim como o salário família. A empresa também que paga o salário família. O salário família vai no olerite do trabalhador. O salário família são para aquelas mães que têm filhos menores, e aí tem um requisito. É por filho, né? E é por renda salarial. Até X valor de salário é um valor de salário família, pequenininho, é 26, 28, 31 reais. Não me vem à memória o valor específico do salário família. Da faixa salarial de X a Y é um outro valor, e assim por diante. E ambos o salário família e o auxílio maternidade são pagos pela empresa. A empresa paga. Mas, professor, a empresa que paga não é um benefício previdenciário? Não é pago pela Previdência Social? A empresa paga a trabalhadora. No caso do auxílio maternidade, continua tendo o olerite, mesmo ela estando afastada. No caso do salário família, o valor está lá no olerite, a empresa que paga, mas desconta das contribuições que ela teria que pagar. Então nós vamos para a resolução da empresa. Resolução da resposta, desculpa. Voltando aqui à questão de que esta é correta. A. Pagos pela empresa que poderá compensá-los com as contribuições incidentes sobre a folha de salário. A já mata a questão. A opção A é a opção correta, conforme a explicação que eu tinha dado. Então eles não são pagos pelo INSS, conforme eu já havia dito. Pagos pela empresa sem direito à compensação é mentira, é a pergunta final antes de a gente começar a responder a questão. Ou seja, ora, professor, não é da Previdência Social, não é um benefício previdenciário, se a empresa pagasse e não pudesse compensar, não seria benefício previdenciário, não seria da Previdência Social, seria direito trabalhista, é outra coisa, seria direito decorrente da relação de trabalho e não da Previdência. Então também está errado por óbvio. Pagos pela assistência social, como eu disse no começo, assistência social é um dos pilares da Seguridade Social,
Só relembrando, Seguridade Social é composta de 3 pilares: saúde, SUS, Seguridade Social, outro pilar, assistência social, que é o benefício de prestação continuada, pago a deficiente ou a idoso que não pode exercer uma profissão e não tem uma renda. Então, como eles são idosos ou deficientes e não têm renda, se paga esse benefício de prestação continuada. Também é denominado de LOAS, também é chamado de LOAS, porque antes estava na lei orgânica, né? Era uma lei orgânica que previa esses benefícios. Lei Orgânica da Assistência Social é o que prevê o benefício do LOAS, por isso que chama LOAS, é para idoso e deficiente. Então não é um benefício previdenciário. E o terceiro pilar é a Previdência Social, que depende de ser segurado, de contribuir, é de caráter geral e obrigatório, conforme a gente já viu. Então não é benefício previdenciário. O salário família é benefício previdenciário, o auxílio maternidade, o salário maternidade também é benefício previdenciário, então não é pagos pela assistência social. Pagos pela assistência social é o LOAS, que está na Lei Orgânica da Assistência Social, esse benefício de prestação continuada pagos aos deficientes e aos idosos que não têm renda, tá? Indevidos às seguradas autônomas. Mentira. Se você é segurada, ainda que é autônoma, na qualidade de autônoma, você faz jus ao recebimento do salário maternidade e do salário família. Só muda quem paga. Mas aqui a questão está colocando como se fosse indevido o benefício. Porque no caso de autônomo, ora, se não tem nenhuma empresa, quem vai me pagar é sim o INSS. Não vai ser a empresa, porque eu sou autônomo, não trabalho, não sou empregado. Só que aqui a questão trazia que era indevido. Então não é indevido, é devido também ao segurado. Se é segurado, faz jus aos benefícios da Previdência. Então a questão correta aqui era a mesmo, tá ok? Vamos lá, questão número 58. Em relação às contribuições previdenciárias, assinale a alternativa correta. Também, como eu já vim dizendo para vocês no decorrer desse curso, a gente está chegando aqui ao final das questões, a Previdência Social ela é feita por meio de contribuições do empregado, contribuições das empresas, ela é financiada, ela tem um financiamento. Essas contribuições estão previstas não só a Previdência Social, como a Seguridade Social como um todo. Ela é feita por meio de contribuições, por meio de um financiamento, óbvio, né? Essas contribuições, quem deve contribuir, as respectivas alíquotas, elas estão previstas na Lei 8.212/91, que é a denominada Lei do Custeio, conforme eu tinha dito também, tá ok? Então, a Lei do Custeio que resolveria essa questão. E não tem jeito, gente. Tem certas coisas que tem que decorar, tem que ler a lei e decorar qual que é o percentual, o que um paga, o que o outro deve pagar, e também responder as questões tendo em vista uma lógica e por exclusão. Quer ver? Vamos responder essa daqui por exclusão. O pequeno produtor rural está isento de recolhimento de contribuição? O pequeno produtor rural está isento? Por que ele estaria? Ele não é um agricultor familiar que exerce atividade econômica em regime familiar, sem ajuda de terceiros. Aqui está falando que é um produtor rural, embora seja pequeno. Então, por óbvio, ele tem que recolher. Por que não recolheria? Então, isso daqui também está errado. O empregado, em qualquer caso, recolhe o percentual de 11% sobre o salário de contribuição? Também vai pela lógica. Quando a gente vê essas coisas em qualquer caso, em qualquer situação, sempre, nunca, a gente, em prova de alternativas, a gente tem que fugir. E aqui, neste caso, também fugiria pela lógica. Nós sabemos que, por exemplo, o empregado doméstico, que recebe até um salário mínimo, não recolhe 11%, ele recolhe menos, a alíquota dele é menor, a alíquota dele vai ser de 8% sobre o salário mínimo, não vai ser de 11%. Então, a gente também conseguiria excluir essa opção. A questão alternativa C, o trabalhador autônomo não está obrigado a recolher contribuição? Também, por óbvio, dá para excluir. O trabalhador autônomo não está, nós já não falamos várias vezes que o trabalhador autônomo, inclusive quando presta serviço para uma empresa, a empresa retém a contribuição dele, retém 11% da contribuição que ele deveria pagar. O trabalhador autônomo, nós não dissemos também que é o contribuinte individual, tem que contribuir como contribuinte individual, então também é óbvio que ele é obrigado a recolher
Então essa daqui também daria por exclusão, por lógica, pelo que a gente tem de conhecimento, né? Além, lógico, de ler a lei e decorar lá algumas coisas que tem mesmo que decorar, a gente, por exclusão e por lógica, a gente conseguiria responder essa questão. A opção D, o empregador doméstico recolhe o mesmo percentual de contribuição que as empresas em geral, também por lógica e exclusão. Acabei de dizer que o empregador doméstico que o empregado doméstico recolhe 8%. Por óbvio, o empregador doméstico também vai recolher diferentemente de algumas empresas. E também pela lógica a gente responderia no sentido de que a gente sabe que tem diversos regimes tributários. Tem o Simples Nacional, tem o microempreendedor individual, como nós dissemos. Então, o empregador doméstico que contrata no âmbito da família não poderia recolher o mesmo percentual em todos os casos que as empresas. Então, por óbvio, também, desculpa até a repetição do por óbvio e da lógica, é que a gente está mostrando para vocês que por exclusão dá para fazer essa questão. Então, o empregador doméstico não vai recolher o mesmo que as empresas em geral. As empresas em geral, além de recolhem sobre a folha de pagamento, o empregador doméstico não recolhe sobre folha de pagamento, então também daria para excluir. Aí isso restaria a única opção como correta, como sendo a E. Então, veja, apesar de ter que decorar, muitas coisas a gente consegue nessas provas de alternativa e pela lógica, pela exclusão, pelo conhecimento que nós temos geral da matéria. E aqui a E seria a contribuição da empresa para financiamento da aposentadoria especial, tem alíquotas variáveis de 12, 9 ou 6 pontos percentuais. Isso, a empresa, ela não só recolhe a previdência, não só tem o recolhimento sobre a previdência, ela também tem que recolher para o fundo que paga as contribuições às aposentadorias especiais. Então, como as empresas submetem o trabalhador a um agente insalubre, e ele tem e quando ele é submetido a esse trabalho insalubre, a agentes nocivos, nós vimos, ele tem um direito de se aposentar com um prazo bem menor, né, 15, 20 ou 25 anos, dependendo da atividade insalubre ou periculosa. Esses 10 anos que faltaria de recolhimento, alguém tem que financiar. Quem financia são as próprias empresas que dão ensejo a essas aposentadorias especiais. E dependendo do grau de risco da empresa, então se a empresa é de alto risco, a maioria dos funcionários da empresa, mineradora lá, eles trabalham em minas lá, essas empresas, a maioria dos funcionários delas se aposentam com 15 anos. Essa diferença de 20 anos praticamente que dá por tempo de contribuição normal, quem vai ter que arcar é a própria empresa. Então ela vai recolher uma alíquota de 12%, no caso aqui de 12%, no caso dessas empresas que se aposentam por 20%. Agora, já é uma empresa normal, tem lá só um agente insalubre, que é o calor, por exemplo, por causa dos fornos industriais da fábrica. Então a pessoa tem, como é submetida a um calor excessivo, tem direito à aposentadoria por 25. Não é justo que de 25, tenha aquela que os seus funcionários se aposentam com 25, tenha que recolher a mesma alíquota, tem que financiar com uma mesma alíquota aquelas em que os seus funcionários se aposentam com 15. Porque 15 para 35 são 20 e 25 são 10, é claro, né? Então, essas empresas que já a maioria dos seus funcionários quase não se aposentam pela atividade especial, pela aposentadoria especial, ou quando se aposentam no prazo de 25 anos, vão ter uma alíquota bem menor de 6%, metade daquelas que têm de 12%. Tá? Mas essa questão, como nós vimos, daria também para fazer por lógica e por exclusão. Questão número 59. Maria requereu aposentadoria especial e teve seu pedido indeferido pela Agência da Previdência Social. Nessa situação, Maria poderá interpor recurso para... Então aqui uma questãozinha de todas as questões que caíram nesse concurso do INSS de 2012, tem uma questão só sobre processo administrativo, sobre o processo que é feito lá no INSS. Porque antes de ir à justiça, se o segurado quiser, ele pode discutir o benefício dele, ele tem a possibilidade de discutir o benefício dele em 3 esferas. A primeira esfera é pedindo na agência. Você vai lá, faz o requerimento de um benefício, faz o agendamento do benefício pelo 135, vai até a agência do INSS, pede o benefício previdenciário e aí depois vai vir a resposta. Se concedido, ok, entra lá naquela questão de que você tem 10 anos depois para discutir.
Agora, se não concedido, você pode interpor um recurso dessa não concessão ainda no administrativo. O primeiro recurso é para a Junta de Conciliação e Recursos, para a Junta de Recursos da Previdência Social. Desculpa, chama Junta de Recursos da Previdência Social. Essa questão, já até adiantando, seria correta a ser. É para a Junta de Recursos da Previdência Social que você interpõe da agência. Essa Junta de Recursos é na regional. Por exemplo, em São Paulo tem a regional lá de São Paulo. Não passa disso, tá? Agora, a Junta de Recursos indeferiu. Ainda dá, professor? Ainda dá, na esfera administrativa, para ir até Brasília. Que você põe um recurso para a Câmara lá de julgamentos, para o Conselho da Previdência Social em Brasília. Então tem 3 esferas. Aqui o recurso da agência, só para vocês saberem, é para a Junta de Recursos da Previdência Social. Agora, só para a gente passar, Câmara de Julgamento não é, porque é em Brasília. Ministério da Previdência Social também não é, porque o Ministério da Previdência Social não faz parte da Previdência Social, está acima, não vai responder recurso. O processo administrativo na Previdência Social fica dentro da Previdência, não extrapola para o Ministério da Previdência, não é o ministro que vai responder isso. Junta de Recursos nós já dissemos que é a correta. Gerência Executiva também não é. Vocês vão ver na lei que a Gerência Executiva não tem competência para julgar recursos e, evidentemente, que Juizado Especial Federal não é, porque não é administrativo, é justiça. Trata do Poder Judiciário, Juizado Especial Federal, então também não seria. Aqui seria a Junta de Recursos da Previdência Social. A organização do processo administrativo, no caso da Previdência, está na 8.213/91. Só vocês darem uma olhadinha lá, é muito simples, são poucos artigos, tá? Vocês vão ver que tem 3 instâncias nessa fase administrativa. Então a correta seria a Junta de Recursos da Previdência Social. E a questão 60, por fim, ela foi anulada. Nós trouxemos aqui só para constar, teve a questão, mas ela foi anulada. Então a gente não vai resolver, até porque gerou muita controvérsia e como é anulada, qualquer coisa que a gente diga aqui pode ter problema em relação ao enunciado. E assim nós encerramos então esse curso de resolução das questões do INSS, as questões que caiu na prova de técnico do Seguro Social em 2012. São questões que foram elaboradas pela Fundação Carlos Chagas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.